Bom dia a todos. Agradeço os organizadores para falar sobre a hanseníase. A hanseníase é um tema amplo. Felizmente, a professora Ana Maria já disse que eu vou falar sobre aspectos diagnósticos e terapêuticos. É onde eu fiz meu foco. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, afeta primariamente pele e sistema nervoso periférico. O M. leprae é um bacilo, o M. leprae é um bacilo álcool-ácido resistente, não cultivável em meios artificiais. Aqui é a coloração dele de um esfregaço cutâneo, é a coloração pelo Zio-Nielsen, aqui mostrando o aspecto dele com microscopia eletrônica. Eu acho interessante começar sobre a hanseníase falando esse conceito que foi publicado pela professora Eusenir Sarno, que é do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro, que a hanseníase é uma doença de pele, porém, a primeira lesão é do nervo sensitivo, gerando área com alteração da sensibilidade, seguida de comprometimento do nervo motor, incapacidade e deformidade irreversível, que pode conduzir à amputação. Isso é importante. Então, a pele é o palco. A doença está localizada no nervo periférico. O histórico da doença, acho que vale a pena ser lembrado. Na década de 30, a hanseníase ela ficava limitada à internação compulsória nos leprosários. Nos anos 40, basicamente em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a sulfona como um tratamento eficiente para a infecção pelo M. leprae. E os resultados eram satisfatórios, porém não havia uma cura. O doente tinha tratamento o resto da vida, desde o momento do diagnóstico. E em 82, a Organização Mundial da Saúde, ela propõe um esquema poliquimioterápico. Com esse esquema, surgiu então a Conferência Mundial de Saúde, em que havia uma meta da eliminação da hanseníase até o ano 2000. Ou seja, haviam 122 países com uma epidemiologia grave, porém, eles tinham um esquema de drogas com alto efeito quimioterápico e bactericida, então eles acreditavam que em 20 anos a doença seria eliminada, né? Entretanto, em 2005, foi provado que ainda existiam 15 países com hanseníase. Em 2009, 2003, 9 países. 2005 ainda continuavam 6 países. E no momento, 2010, existem 2 países que não conseguem eliminar a hanseníase, o Brasil e o Timor-Leste, né? Então, entretanto, eu gosto de... Esse termo aí, não consegue eliminar, é baseado na prevalência. Porque em número absoluto de doentes, nós perdemos da Índia ainda. Ela ainda é pioneira. No Brasil, então, nós temos a seguinte situação da hanseníase. Ela está atualmente com uma prevalência, que é medida aqui, vejam como ela caiu com a poliquimioterapia. Ela vem caindo de índice de 20 por 10 mil habitantes, 20 pacientes por 10 mil habitantes, em torno de 2 por 10 mil habitantes atualmente no ano de 2010. Enquanto que a taxa de detecção de casos novos vem sendo mantida. Por que isso está acontecendo? Então, nós temos aí uma transmissão e a epidemiologia está sendo mantida. Então, o que se faz numa situação dessa? Então, vamos refletir um pouquinho. Se a hanseníase é uma doença endêmica no país, é um problema de saúde pública que leva à incapacidade, e ela tem, junto disso, uma prevalência baixa e com taxa de detecção mantida, levando ainda à incapacidade física pelo comprometimento de nervos periféricos, e especialmente de uma população economicamente ativa, porque ela pega adultos jovens, então o Brasil tem que se preocupar muito com essas causas da endemia. Então, têm sido feitas estratégias para resolver essa endemia, pensando na condição socioeconômica, na precariedade do serviço de saúde pública,
na avaliação dos comunicantes, isso seria busca ativa. Então, o brasileiro tem que se preocupar, na hora que ele fizer o diagnóstico de um paciente, de examinar os seus contactantes. E o diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio é a grande causa das incapacidades. Então, se a gente faz um diagnóstico de um paciente com uma forma da doença, vai examinar os seus comunicantes, muitas vezes lá tem um foco ativo. Essa seria, então, a prevalência oculta. Nós temos que estar atentos para isso. São essas as causas e a estratégia. Seria o diagnóstico precoce, tratamento adequado, diminuir as incapacidades e o bloqueio da transmissão. Porém, para bloquear a transmissão, vamos citar algumas coisas. O agente etiológico, ele tem alta infectividade. E por que ele tem alta infectividade? Porque ele é um bacilo que ele tem alta resistência ao meio ambiente. Ele permanece com capacidade infectante durante semanas. E ele tem, felizmente, baixa patogenicidade. Diante dessas características do bacilo, ele vai ter uma evolução subminada, lenta, e desenvolvendo a doença num amplo espectro de manifestações clínicas, que pode ser a localizada, que é naqueles pacientes que têm uma eficiente imunidade específica, e a generalizada, que é nos pacientes que não têm eficiência de imunidade específica, nos quais há comprometimento de pele, de órgãos sistêmicos e de nervos. Como é, então, a transmissão? Vamos ver. O indivíduo que é bacilífero, ele, ao espirrar, ele emite para o meio ambiente uma carga de 10 milhões de bacilos viáveis. E esses bacilos atingem um outro hospedeiro até uma distância de 5 metros. Então, pensa bem na situação dentro de uma família, o que está acontecendo com essa família. Então, para resolver isso, nós citamos aqui alguns trabalhos mostrando da importância de analisar os comunicantes intrafamiliares. Então, ilustrando aqui a transmissão, eu tenho o paciente bacilífero, esse paciente aqui, cada lesão dessa, cada pápula que ele manifesta aqui na pele, tem 1 bilhão de bacilos por grama de tecido. Então, esse doente, ele emite os bacilos para o meio ambiente. Esses bacilos vão atingir os comunicantes, que são especialmente os seus familiares. E esses comunicantes, num período de 3 a 5 anos, vão estar sensibilizados à doença. Uma forma de se medir essa sensibilidade é através da reação de Mitsuda, que é essa reação aqui. Quando o indivíduo forma essa pápula na reação de Mitsuda, ele tem uma defesa específica ao hemilepre. Depois de um período de 3 a 5 anos após essa sensibilização, ele pode desenvolver uma forma circunscrita da doença, então ele tem Mitsuda positivo, ou uma forma generalizada, por lesões múltiplas, e também ele vai ter comprometimento sistêmico. O diagnóstico da doença, como é feito? Sabendo a transmissão, vamos nos preocupar com o diagnóstico. Primeira coisa, o exame clínico dermatoneurológico. O clínico, o médico, deve examinar lesões cutâneas e espessamentos de nervo periférico. Uma coisa simples, fazer o teste da sensibilidade térmica, tátil, dolorosa. E um outro recurso é a estesiometria. Faz-se também a baciloscopia, a sorologia, o exame histopatológico da lesão cutânea e a reação de Mitsuda. E em seguida, a avaliação do grau de incapacidade. Seguindo o exame neurológico, quais são os nervos mais acometidos no nosso país? A frequência aqui no Brasil decrescente é do ulnar para o radial. Então, aonde que eu vou palpar o nervo ulnar? Onde eu vou palpar o segundo, tibial posterior? Onde eu vou palpar o nervo popliteu lateral? E, assim por diante, o médico tem que estar atento para examinar o seu paciente cuidadosamente.
Outro detalhe, a estesiometria, que todo mundo conhece, são os monofilamentos de Siemens, e ele vai ver pela gradação das cores qual é o comprometimento neurológico, especialmente nas áreas já apontadas de comprometimento neural. A baciloscopia, que é um procedimento que é feito provocando a isquemia das áreas acometidas ou da lesão cutânea, e vai ser feito, então, uma avaliação por escala logarítmica. O exame da sorologia, que é a avaliação do antígeno anti-PGL, que é específico do hemilepre. E a sorologia pode fazer em placa ou a sorologia feita por uma técnica que é o ML-Flow, que é feita em lâmina, e é muito rápido o exame, que foi descrito em 2003 e está provavelmente para ser implantado no Brasil em todo o território nacional. Bem, a reação de Mitsuda, como já mostrei, e a resposta imune da doença, ela então vai definir, segundo a sua resposta imune, os polos. O polo de alta resistência, que são os indivíduos que vão desenvolver então a forma tuberculoide da doença, que vai ter o Mitsuda positivo, a sorologia negativa e baciloscopia negativa. E o polo de alta suscetibilidade, que é ao contrário, apresentando alta sorologia e fluxo bacilar alto e Mitsuda negativo. Outro aspecto que pode ser visto é a avaliação do comprometimento do nervo. Por que a gente tem que avaliar o nervo? Porque o antígeno do bacilo, que é o PGL1, ele tem uma alta afinidade por um sítio da camada da célula de Schwann, comprometendo a formação da mielina. Então, no nervo, nós usamos aqui também a avaliação da ultrassonografia, que foi um estudo feito junto da parte de imagens do HC, e é inédito esse estudo, e ele mostra uma imagem hipoecóica e o espessamento do nervo com a imagem hipoecóica. Bom, ainda falando sobre a doença, nesse espectro que eu citei, ela tem então essa forma de alta resistência, em que há a formação de um granuloma, caminhando para uma forma, esse granuloma não tem bacilos, caminhando para uma forma disseminada, em que há baciloscopia positiva, né? Como é que acontece, então, a evolução da doença? Aparece inicialmente uma lesão branca ou hipocrômica, que ela pode ter essa imagem bem nítida, mas às vezes ela não é tão visível. Porém, ela tem alteração da sensibilidade, tem alteração da prova da histamina, e a histopatologia não é muito diferenciada, o diagnóstico é mais clínico. Ela caminha, então, para uma lesão bem delimitada, formando um granuloma. Esse indivíduo que tem essas lesões delimitadas, aqui lembra até uma tinea corporis, como aqui. Entretanto, o centro da lesão tem atrofia, apesar da borda espessada. Essa lesão, ela traduz essa alteração da pele, traduz esse granuloma histopatológico, e ele tem reação de Mitsuda positivo e baciloscopia negativa. Pode também, essa lesão limitada, estar no nervo, mostrando o espessamento neural, aqui já até abscedou um nervo. Caminhando para lesões mais disseminadas, como na forma da hanseníase de morfotuberculoide, todas essas lesões têm a borda limitada. Aqui tem uma lesão satélite. Então, operacionalmente foi dividido essas três formas da doença como paucibacilar, porque elas não têm bacilo, ou essa tendo muito pouco bacilo, a indeterminada tuberculoide e a dimorfa tuberculoide. Como é que eu trato isso? O tratamento é feito com rifampicina, que é um bactericida, uma dose de 600 mg por mês supervisionada, e a dapsona 100 mg por dia durante 6 meses. Seguindo no polo da doença, no espectro clínico,
Então, eu estou caminhando para o polo de suscetibilidade, agora eu tenho a forma dimétrica, veja que agora eu tenho simetria de lesões. Na forma dimorfa, eu posso caminhar para a forma da hanseníase virchoviana. Na hanseníase virchoviana, eu tenho disseminação das lesões. Eu estou correndo um pouco porque meu tempo está sendo esgotado. Então, a baciloscopia, nesses casos, é positiva, o anti-PGL1, a sorologia, é maior que 1 e o Mitsuda é negativo. Como que é o tratamento da hanseníase multibacilar? É feito com rifampicina, 600 mg por mês, associada a clofazimina, 300 mg por mês, e diariamente, clofazimina, 50 mg e dapsona, 100 mg. E intercorrendo essa evolução espectral, eu tenho os surtos reacionais, e esses surtos reacionais podem ser só de máculas hipocrômicas ou apresentar lesões infiltradas, como essas, que é então a... Veja bem, eu tenho aqui uma lesão bem circunscrita, enquanto eu tenho essa infiltração no pavilhão auricular, a infiltração na região mediofacial. Ou seja, eu tenho um fenômeno reacional nessa forma da doença que deveria ser só essa lesão. Né? Por que que isso ocorre? Por uma hiperatividade da resposta imune específica. Então, como é o tratamento dessa reação? É manter a poliquimioterapia, iniciar a prednisona, meio a 1 mg por quilo de peso por dia, avaliar neurite e orientação para não evoluir para incapacidade. Evoluiu por incapacidade, está comprometendo a nossa assistência médica, a qualidade da assistência. Outra forma de reação, que é uma intercorrência, é o eritema nodoso, em que o paciente vai apresentar nódulos eritematosos dolorosos disseminados por todo o tegumento. Junto disso, ele tem febre alta, mal-estar geral, dores articulares, um quadro sistêmico. E como é que é feito o tratamento disso? Então, aqui, manter principalmente a poliquimioterapia, e o tratamento é com talidomida primeira escolha. Então, eu tenho que ter em mente o sexo do paciente, a idade e afastar a gestação, porque a talidomida é teratogênica, né? E depois, o alerta para avaliar a neurite. Se houver neurite, eu tenho que associar prednisona a 1 mg por quilo por dia. Muito obrigada. Desculpe o próximo colega se eu avancei no tempo.